Olá, mais uma vez o Forja da Vida Cristã aqui com você. E hoje nós vamos falar de uma oração muito bonita que se reza 3 dias antecedendo a festa da Santíssima Trindade. Então ele se reza na sexta, no sábado e depois no domingo. E sempre tem bênção, né? E dentro da bênção se reza essa oração. E se não tem bênção, podemos rezar sem mesmo, né? A bênção com o Santíssimo. E ela é muito bonita, né? Porque se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa invocação que a gente tem, né? Com os três. E ela se diz, né? Santos Deus, Santo forte, Santo imortal, tende misericórdia de nós. Eu acho essa frase muito linda, muito maravilhosa, porque nós estamos pedindo para o próprio Deus. Nós estamos pedindo para Deus, né, que é santo, que é Deus, que é um santo forte, que é um santo imortal, que Ele tenha piedade de nós. E é isso que nós precisamos, que Deus tenha piedade de nós. Principalmente agora com tanta guerra e com tantas coisas que têm acontecido no mundo, nesse nosso país, né? Também muitas coisas acontecendo. Parece que o mundo está se virando, né? E tudo acontece, tudo vem, né? E nós precisamos dessa força de Deus Pai, dessa força de Deus Filho, dessa força de Deus Espírito Santo. E ele diz, né? Santos Deus, Santo forte, Santo imortal. 3 vezes santo é o que nós repetimos, né? E depois ele diz, a vós o louvor, a vós a glória, a vós dar graça, pelos séculos dos séculos, a Trindade Beatíssima. É isso que nós temos que repetir a Deus todos os dias, né? A vós o louvor, a vós a glória, a vós dar graça. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias, pelos séculos dos séculos, a Trindade Beatíssima. Porque se não fosse essa Trindade Beatíssima, essa Trindade maravilhosa que nós temos, o que seria de nós? E ainda há aquele que diz, eu não acredito. Tudo bem, não quero acreditar, não acredite. Mas está escrito, né? Nessa oração lindíssima, que nós temos que pedir essa fortaleza, nós temos que pedir essa misericórdia, que é só Deus quem vai nos dar. E depois continua, Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Realmente, Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Só Ele é Deus. Só Ele pode. Só Ele nos tira do coração toda dor, toda tristeza, toda amargura, tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Porque muitas vezes nós carregamos um fardo e nós não percebemos que nós estamos carregando esse fardo. E como cansa. Mas se você falar uma vez essa frase, Santo, 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 você vai ver como a sua vida muda. Tenha certeza.
Mas também tem que ter um pouco de fé, pelo menos um pouco. Tem que pedir, mas tem que pedir com fé. Não adianta eu dizer assim, santo, 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 lá para Deus, né? Não, não é isso. Dizer com fé, Senhor, eu acredito. Eu preciso da sua misericórdia. Senhor, dá essa paz que só tu tens, né? E essa oração a gente repete ela 3 vezes. E nessa repetição parece nada, né? Mas é uma oração que a gente vai repetindo, vai repetindo. É como se fosse a oração do terço, que a gente reza aquelas Ave Marias, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Aí você pensa assim, eu vou ficar tão cansada de tanto rezar Ave Maria, Santa Maria, que quando chega no final do terço a gente diz, puxa, a vida já acabou. E se a gente se distrair um pouquinho, aí que sim, o terço acaba num segundo. A gente nem vê acabar. Deus dos exércitos, né? Cheios estão os céus, a terra, da vossa glória. Realmente, se todos os homens e as mulheres e as crianças da terra dessem glória a Deus, ainda seria muito mais. Mas vamos nos contentar com esse pouco e pedir para que mais comece a dar glória a Deus por tudo e por todos. Porque nós precisamos pedir e dar glória a Deus. Rezar essa oração maravilhosíssima. Para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desça sobre nós e permaneça no nosso coração. Mas permaneça de verdade. Permaneça daquela maneira com que nós necessitamos. Não permanecer de uma maneira assim que ele vem e de repente ele tem que sair, porque... não. Faça com que Deus permaneça no teu coração sempre. Helena, mas é tão difícil, né? A gente conseguir que Deus permaneça no nosso coração, porque muitas vezes a gente não consegue viver tudo que Deus pede. A gente não consegue mesmo. Mas a gente faz um ato de contrição, com fé, com coragem, com vontade, com valentia. E recomeça, 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 recomeça. Vai pedindo perdão e recomeçando todas as vezes, todos os dias. É assim. É assim que nós temos que ir. E se unindo a Deus. Porque cada vez que você cai, o problema não está no seu tombo. O problema está na sua hora que você levanta. Porque você retificou aquilo que você fez de errado. Você pediu perdão. Você quis se levantar e se levantou. É assim. A vós, Deus Pai, não gerado, a vós, Filho unigênito, a vós, Espírito Santo, Paráclito, Espírito Paráclito, Santa e invisível, Trindade, com todas as forças do vosso coração e da vossa imensa glória. É assim.
nós vamos pedir, né? Nós vamos pedir para Deus Pai, nós vamos pedir para Deus Filho, nós vamos pedir a Deus Espírito Santo. Nós vamos reconhecer, nós vamos louvar, nós vamos bendizer, nós vamos dar glória por todos os séculos. Mas a gente tem que pedir. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvemo-los e exaltemo-lo por todos os séculos dos séculos. Se você não tem essa oração na sua casa, tenta encontrar, tenta tirar um xerox de alguém que tenha, pergunta. Pergunta para alguém, você teria essa oração que a Helena falou lá na palestra dela? Para que a gente possa copiar, para que a gente possa ler mais vezes. E aprofundar, porque aí você vai ver que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. E nós podemos viver com essa unidade, trinidade, infinitamente misericordioso. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, né? Que com a luz da verdade, da verdadeira fé, destes os vossos servos conhecer a glória da Trindade e adorar a unidade no poder da vossa majestade. Olha como é maravilhoso que Deus diz para nós, mas só que a gente não acredita. A gente não quer acreditar, a gente não quer louvar, a gente não quer rezar. E quando rezamos, é como se a gente tivesse a missa lá dentro da igreja e nós estivéssemos a 3 passos fora da igreja, prestando atenção no que está passando na rua. E a missa acontecendo lá dentro. Aí a gente sai dali e diz para, seja lá quem for que passe, eu fui à missa. Que missa? Se eu te perguntar o que o sacerdote falou no sermão, você me responderia? Tudo bem, talvez não tenha lugar lá dentro. Mas será que você pôs mesmo atenção no que ele falou? É isso que a gente precisa fazer, pôr atenção. Rezar, né? E a gente podia ficar nessa semana, né? E pedir essa semana para ele livrar, salvar e vivificar, ó Trindade Beatíssima. É estranha essa frase, né? Mas é a última frase dessa oração. Livrai-nos, salvai-nos, vivificai, ó Trindade Beatíssima. Livrai-nos do quê? Do mal, da nossa podridão. Salvai do quê? Salvai-nos das coisas que nós nem pensamos, mas pode ser que vamos fazer. Faça com que vivamos para Ti, Senhor, só para a Tua glória. Só para a Trindade Beatífica, que és Tu, Senhor. O Forja da Vida Cristã agradece a você e espera você na próxima palestra. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.